Tchau, Bela! Como vocês estão? Gente, hoje eu tô aqui nesse cenário maravilhoso pra gravar pra vocês. Essa aqui é a fazenda que eu moro desde sempre. Tô na casa dos meus pais. E eu escolhi esse cenário porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje no vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu vou me mudar pra Europa. No mês que vem eu vou morar na Suíça. E eu vou contar hoje como que eu escolhi o lugar que eu ia morar fora do Brasil. Simplesmente a gente decidiu que queria morar fora. E aí a gente começou as buscas pra entender aonde que a gente ia morar, por que a gente ia escolher tal lugar em vez de outro lugar. Enfim, vou contar tudo pra vocês nesse vídeo hoje. Então venham comigo passear no pomar do meu pai enquanto eu conto pra vocês. Vamos lá, vou de contexto pra vocês. Eu acabei de postar o vídeo no último domingo contando por que a gente decidiu morar fora, o que aconteceu, quais foram os nossos motivos. Vou deixar o link aqui do outro vídeo. Eu vou tentar, porque sinceramente eu nem sei como é que faz isso. Mas resumidamente, ano passado foi a primeira vez que eu, meu marido, a gente saiu do Brasil, a gente foi fazer nossa lua de mel na Itália, e a gente ficou simplesmente apaixonado por lá. E aí, a gente voltou de viagem, seguiu vida normal e a gente pensou, e se a gente morasse na Europa por um tempo? E se a gente fosse pra lá, só viver essa experiência? Bom, a Suíça fica na Europa, né? Então por que a gente escolheu a Europa em primeiro lugar? Quando a gente foi pra lá, a gente se identificou muito com o estilo de vida deles. Aquela coisa de la dolce vita. Eu tenho que falar isso certo, porque agora eu tô aprendendo italiano. Eu acho que eu falei. Não romantizando, eu sei que na vida real as coisas são sim corridas, não é aquela coisa toda... vivendo lá dolce vita todo dia. Mas a gente viu que eles trabalham pra viver e não vivem pra trabalhar. Esse é um estilo de vida que eu gosto muito. Além da questão de tradição, cultura. Nossa lua de mel foi basicamente seguindo o roteiro de santos e igrejas, assim. E, nossa, foi maravilhoso. Cada lugar que a gente ia, cada igreja que a gente entrava, sempre me emocionava porque são lugares muito bonitos, santos, sublimes, sacros. E a gente falou, a gente tem que passar um tempo aqui. Então, o primeiro motivo é identificação com a cultura, os valores, a tradição, a arquitetura, estilo de vida. A partir daí ficou óbvio, ficou fácil pensar que a gente poderia morar na Itália. Ainda mais porque eu tenho uma facilidade, eu sou cidadã italiana. Então isso ajudaria em muitas coisas, na questão de burocracias, principalmente, adaptação ali. Então, nesse primeiro momento, a gente estava literalmente considerando e tendo praticamente certeza de que a gente queria a Itália pra morar. Porque rolou a identificação ali do país, achei lindo, sou cidadã italiana, tenho ali no sangue, tenho igrejas católicas pra todo lado, então assim, tô feita. Eu e o Vitor, a gente pensou assim. Aí a gente falou, tá bom, vamos morar na Itália. E a gente começou a fazer mais pesquisas sobre a Itália. Então o segundo motivo é a facilidade pela cidadania europeia. Sim, eu amo florzinhas. Bom, beleza. Vamos pesquisar como seria se a gente fosse morar na Itália. E aí, o que a gente começou a pesquisar? Custo de vida e salários para empregos iniciais. Como a gente não tá indo viajar, morar fora por causa de um trabalho, por causa de alguma coisa específica, simplesmente porque do nada a gente decidiu o que queria, a gente pensa, né, que chegando lá a gente precisa aceitar meio que o que vier. Claro, pesquisar ali um pouquinho melhor, opções melhores, mas não tem muito para onde correr. Então a gente começou a pensar a partir disso. Quanto que a gente vai ganhar e quanto que a gente vai gastar. Porque um dos intuitos da gente estar indo, além de querer morar fora e tal, esse rolê todo, é juntar dinheiro. Então a gente começou a pensar também a partir desse motivo determinante como que seria a realidade lá. E a gente viu que o salário mínimo ali para esses empregos iniciais, que às vezes eles chamam de subempregos, que é às vezes trabalhar em um restaurante, uma loja, um café, um mercado, eles variam ali de 1.200 euros a 1.800 euros. Ok. E aí a gente foi ver custo de vida. Custo de vida para um casal varia de 1.500 euros a 2.000 euros. Óbvio, depende de onde você vai ficar, de onde você vai morar, das cidades, tem cidades mais caras, tem cidades mais baratas, tem cidades com salários maiores e menores. Geralmente, o custo de vida acompanha o ganho, né? Então, onde você ganha mais, você gasta mais também. Mas aí a gente falou, eita, a gente vai conseguir viver bem, com qualidade. Com esse valor que eu coloquei aqui, de 1.500 a 2.000 euros, você compra coisas de qualidade, tanto roupas quanto coisas, produtos no mercado. Você não passa vontade de nada. E você consegue guardar um dinheirinho, mas ainda era pouco perto do que a gente tinha como expectativa. Considerando, por exemplo, que eu e o Vitor tivéssemos um salário de 1.500 euros cada, seriam 3.000 euros. E considerando um custo de vida de 2.000 euros, a gente teria sobrando por mês ali 1.000 euros. É pouco convertendo pro real? Não, já dá mais de 5.000 reais. Mas a gente queria mais. O terceiro tópico, então, é custo de vida versus salários mínimos.
Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui pede jabuticaba, mas tá sem jabuticaba. Aquele ali pede lixia, esse aqui pede pêssego, esse aqui pede jambo. Aquele ali eu não sei, mas eu acho que é uma frutinha, se eu não me engano. Enfim, muitos pés. A gente vai agora pro quarto tópico, que é... Eu tinha dois lugares, dois países que era o meu sonho conhecer, que era a Itália e a Suíça. Em um momento ali na nossa lua de mel, já na Itália, literalmente, a gente viu que tinha um trem, um passeio de trem, que ia de Milão pra Suíça, pra São Moritz. E aí... a gente falou assim, a gente já tá aqui na Europa, né? Já é o mais caro vir pra cá. E se a gente fizesse esse passeio pra conhecer a Suíça também? Enfim, a gente comprou o passeio. Aí a gente foi, a gente passou um dia lá na Suíça. Nevou, nem era pra tá nevando, eu acho. Mas nevou, tinha neve, vi neve pela primeira vez. Comi neve, fiz bonequinho de neve, foi muito legal. A Suíça é um país com uma natureza maravilhosa. E que as pessoas que moram lá aproveitam muito a natureza. Tem muitas trilhas, passeios pra vocês fazerem em montanhas, em lagos. Por isso que eu falei que eu fiz esse vídeo aqui, porque tinha a ver com o tema do vídeo. Porque, gente, eu cresci na roça. Eu cresci aqui nesse lugar maravilhoso e eu preciso de natureza pra estar bem. Eu preciso. Se eu tô nervosa, estressada algum dia e eu venho pra cá, tomo uma vitamina D assim, ó, eu já fico outra pessoa. E assim, eu sempre morei aqui, que já é uma cidade pequena de interior. Não tem nenhum mercado, nem uma padaria perto. Um silêncio, uma paz, só barulho de passarinho, animaizinhos eventualmente. Daqui a pouco aparecem umas siriemas por aqui também comigo. Nós somos pessoas muito tranquilas, assim, a gente não é de ficar saindo muito pra festas e coisas assim, a gente é mais caseiro. E a Suíça, ela é um país mais calmo, é um país muito silencioso, tem várias leis de silêncio lá que o pessoal costuma falar, e isso tem muito a ver com a gente. Tem gente que fala que é um país chato por ser mais parado, mas eu acho o máximo, tá? Tem festinhas ali nas praças e isso pra mim é a elite das festas. Então a gente começou a pensar, nossa, lá é lindo, lá a gente vai ter comidinhas de qualidade, lá é uma paz, assim, é mais a nossa vibe. Eu não que a Itália não fosse, eu acho que é também, tá? Mas a gente começou a ver, então, como que seria salários versus qualidade de vida na Suíça. Então, não sei se vocês vão me ouvir daí, mas eu vou tentar. A gente pesquisando, a gente começou a ver que o custo de vida na Suíça era um pouquinho mais alto, de uns 2.000 a 3.000 francos para um casal. Lá a moeda não é euro, a moeda é franco. Mas o que mudou tudo? Os mesmos salários para esses empregos iniciais eram bem maiores. Lá, a organização do país é em cantões. Cantões são como se fossem os estados aqui do Brasil. O cantão que a gente vai ficar é o de Ticino, que é o cantão da Suíça italiana, né? Os salários mínimos na Suíça, eles variam de acordo com o cantão. Em um regime de trabalho integral, normal ali, de 8 horas por dia, a gente tem um salário mínimo de 3.500 a 4.000 francos por mês. Ou seja, o custo de vida era um pouquinho mais alto, mas ia sobrar bem mais. Olhem que frutinha fofa. Não sei nem mais em qual motivo eu tô, em qual tópico eu tô. A gente viu que viver ali na Suíça estaria mais alinhado com o que a gente procurava vindo morar fora. Porque a gente conseguiria passear, tá em um lugar que a gente gostava e ganhar bem e guardar dinheiro. Aí a gente foi pro próximo passo, burocracia. A Suíça, ela não faz parte da União Europeia, pois é. Então, apesar de eu ser cidadã europeia, ainda não é tão simples de morar lá. E aí a gente foi começar a entender isso. Entretanto, a gente viu que por eu ser cidadã europeia, eu tinha várias facilitações de entrada. Eu tendo ali um contrato de aluguel e um contrato de trabalho, eu conseguiria uma permissão de residência. Tá bom, Thaís, o quão difícil é arrumar um trabalho lá, você chegar a arrumar um trabalho? Eles têm literalmente uma hierarquia de prioridades. Então, primeiro, para qualquer emprego, eles procuram suíços. Depois eles procuram cidadãos europeus, por isso que eu falei que era mais fácil. Depois que eles procuram por qualquer outra nacionalidade. Juro, essa sombrinha tá tão boa que eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui. Aí a gente viu que tem nos documentos essa parte chata de burocracia que eu posso falar melhor em outro vídeo, porque eu não sei de cabeça, sinceramente. Eu posso organizar pra trazer pra vocês. Mas, aí, a gente falou, beleza, conseguimos ultrapassar a barreira da burocracia pra morar lá. E aí, meu Deus, que língua eles falam lá? É suíço? E foi aí que a gente foi ver que na Suíça eles têm 4 idiomas oficiais. Pois é, 4 idiomas oficiais e o país funciona. E nenhuma delas é o inglês, se bem que todo mundo lá fala inglês. Francês, na parte da Suíça que faz fronteira com a França. Alemão, na maior parte da Suíça. Romanche, que é um idioma deles. E italiano, a parte que faz fronteira com a Itália, que é a Suíça italiana. E a gente falou, já queríamos aprender italiano. Tenho cidadania italiana, então se eu precisar ir pra Itália, quero falar italiano.
e lá na Suíça falam italiano, então casou muito, assim. Como eu já falei pra vocês, a gente começou, a gente, Ana Lina, enfim, minha irmã, a gente começou a pesquisar muito as dificuldades do imigrante. E muitas pessoas falavam que o idioma era uma dificuldade, né? Inclusive, ter um bom idioma ali ajudava bastante você a conseguir ter um emprego melhor, um salário melhor. Então, a gente sabe falar inglês. Meu inglês não é fluente, mas é um inglês muito bom, assim. Eu sinto que para ser fluente me falta só vocabulário mesmo, é só usar o inglês, assim. E a minha irmã fala, inclusive, melhor do que eu inglês, mas a gente tá aprendendo italiano, então esperamos ter oportunidades melhores. Bom, gente, então esses foram os motivos pelos quais a gente escolheu a Suíça como o lugar para morar. Assim que a gente pesquisou, que a gente foi descobrindo tudo. Usamos muito TikTok e YouTube, não só Google. Eu não sei vocês, mas eu adoro usar TikTok e YouTube para pesquisar as coisas, porque vocês têm opiniões bem mais humanas ali, sabe? E vocês podem ver também que variam de motivos racionais a emocionais, como eu falei no vídeo anterior. Então não foi só por causa de dinheiro, não foi só porque, é o lugar que a gente queria. Não, foi um lugar que a gente estudou, pesquisou e tudo acabou dando certo, conciliando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, deixa por aqui nos comentários que eu trago no próximo vídeo. Essa questão chata de burocracia ou outras questões mais legais. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui e espero te ver no próximo. Beijo!